Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News. Está começando mais um programa Som Bem Sucedido, nosso encontro semanal. Hoje a gente sempre traz um convidado que ele vai contar um pouquinho da sua trajetória e mostrar para nós que é possível. Nós temos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Repito aqui para você, esse negócio de sucesso no amor, se tem sucesso no amor, não tem nos negócios. Tem negócio, tem no amor, isso aqui, isso é balela. É possível a gente ser bem sucedido em todas as áreas da vida, a gente mostra aqui os caminhos para você. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa fantástica, que vai falar um pouquinho de sucesso, vai falar um pouquinho da trajetória dela, vai falar um pouco desse mundo executivo, como é que os executivos estão lidando e para eles, será que o sucesso ainda é dinheiro ou não é só dinheiro, é muito mais? Isso aí ela vai contar um pouquinho pra gente. Eu tô recebendo aqui hoje nada mais nada menos, sabe quem? Cris Mendes. Cris, que bom te receber aqui no programa. Que bom, prazer enorme estar aqui contigo. A gente acompanha sempre os programas. Legal. E estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, a alegria é nós de receber você aqui. Me diga, você é de São Paulo mesmo? Pelo sotaque já dá para sentir que não, né? Eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Minha família toda é de Caxias do Sul. Mas a vida profissional acaba levando as pessoas muito para o eixo Rio-São Paulo. Então, apesar dos meus negócios, eu vou contar um pouco depois, muitos deles nasceram todos em Porto Alegre, no sul do país. Quando os negócios começaram a ganhar tração e força, eles acabaram sempre vindo para o eixo Rio-São Paulo e cá estou. E como é que foi esse contato com o mundo corporativo? Veio de influência da sua família? Não veio? Como é que veio essa veia executiva? Eu diria que a minha família tem uma veia empreendedora, não executiva, né? Então, assim, não somente executiva. O meu pai trabalhou como executivo muitos anos no passado, na área comercial, mas eu diria que o grande toque aqui, assim, o que forjou um pouco a minha carreira e minha trajetória é essa visão empreendedora, essa visão, como é que a gente constrói coisas, como é que a gente lê antes o que vai ser tendência, como é que a gente sai do zero e vai em direção ao um. Eu acho que esse é um pouco do mote da minha trajetória e do meu estímulo familiar, assim. E você se formou em quê? Eu sou formada em comunicação social, mas costumo dizer que o que me fez na minha carreira foi a minha especialização em gestão de negócios e tecnologia da informação pela GV do Rio. Então, sempre a minha carreira ela foi para o lado de marketing, inteligência comercial, inteligência de marketing, e mais recentemente, assim, a carreira foi me levando para o lado de pessoas. Entendi. E como é que você começou seus negócios? Você falou que começou lá no Rio Grande do Sul, Certo. a sua primeira empresa. Como é que foi esse passo? Você trabalhava CLT, falou, não, agora eu vou empreender. Como é que foi esse... Porque essa é a dúvida de muita gente, porque assim, o brasileiro ele adora empreender, né? Ele é um empreendedor nato. E às vezes o pessoal muitas vezes nos manda um e-mail aqui, manda mensagem para nós, perguntando qual que é o momento certo de a gente sair do CLT para a gente empreender. Existe esse momento certo ou não? Qual foi o tempo que você utilizou e quais os critérios que você usou para esse momento? Acho que é uma ótima questão e ela não tem uma resposta simples e clara, depende muito do perfil da pessoa, do contexto que ela está, das oportunidades que se desenham para ela. Eu acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso mais adiante. A minha trajetória empreendedora começou num negócio onde a minha mãe era minha sócia também. Sua mãe? Na verdade, era uma empresa de inteligência de mercado sobre o varejo e a indústria brasileira. Nós monitorávamos numa época, e até é legal falar isso para quem tá nos vendo e nos ouvindo, numa época que não era óbvio o monitoramento de preço no mercado brasileiro, era difícil de fazer uma tomada de preço, entender que produtos, de que marcas, em que lugares. Que ano você está falando? Eu estou falando em 98. 98. É muito tempo atrás já, né? Então, assim, nessa época, os varejos e as indústrias, elas tinham muita dificuldade de entender o que estava sendo promocionado e vendido. Então, era muito difícil montar estratégias comerciais e de marketing. Então, a nossa empresa surgiu, ela existe até hoje. Hoje tem outros donos, né? Ela já foi passada adiante, mas essa empresa surgiu para tentar ajudar nas negociações entre indústria e varejo. Então, entendendo
estratégia de marketing, desde o ponto de venda até encarte, tabloide, jornais e tudo isso. A inspiração para tudo isso veio da carreira executiva do meu pai, que dentro da cadeira dele vivia um pouco esse dilema sobre como monitorar o mercado. E quem colocou isso, a mão na massa nisso e transformou em verdade, fomos nós, junto com alguns sócios muito parceiros. Então vocês são pioneiros nisso, então. Exatamente. Legal, Então, essa coisa um pouco, eu acho que é isso que eu fui trazendo ao longo da minha trajetória. Essa coisa de não existe alguma coisa, mas como é que poderia fazer? Como é que a gente pode sair do paradigma de que não dá para fazer e transformar em realidade, né? Então, na época, talvez hoje isso tenha um menor fator de inovação do que tinha na época, mas você imagina o seguinte: para eu entender um preço de um produto em Manaus, eu tenho que literalmente ter uma pessoa em Manaus que pegue o folheto, que vá na loja e que busque esses preços, faça essa tomada de preço. Num contexto onde a gente não tinha nem internet ainda. Tínhamos internet, mas nós não tínhamos um e-commerce como existe hoje. A nossa operação, depois de 10 anos... Nessa época era até de escada ainda, não era? Ou não? Em alguns casos, sim. Era de escada ainda. Em alguns casos, sim. E assim, até a coisa, né, do celular, as pessoas terem acesso ao celular ou as pessoas terem acesso à internet para poder fazer o data entry das informações no sistema, era algo super diferente. E daí, assim, essa minha trajetória durou mais ou menos 10 anos como pura empreendedora. Depois de 10 anos, uma companhia estrangeira chamada GFK decidiu entrar no Brasil através da aquisição, entrar no Brasil nessa categoria de produto, através da aquisição da nossa empresa. Veja só, uma coisa assim que é legal a gente falar, né? Porque assim, hoje a tecnologia ela nos ajuda bastante, né? Eu sou super fã de tecnologia, inteligência artificial eu uso bastante. Hoje eu tenho uma economia de folha absurda com inteligência artificial. Porque numa das empresas que eu tenho, quase 18, quase 30 mil reais de economia de folha só com inteligência artificial. Mas antigamente, que você falou, as informações não chegavam de uma forma tão rápida. E quando eu atendo, né, alguns empresários, empreendedores eu converso, muita gente aí que o pessoal vê na Forbes, na Veja, são duas coisas que eles falam bastante, que é, se você quer ser empresário empreendedor, você tem que ter curiosidade e não ter medo de perguntar, né? E assim, no melhor sentido da palavra, né, você sempre foi curiosa, então, né? Tipo, de fazer, de perguntar, tal. Então, ou seja, antigamente não tinha tecnologia e a curiosidade e o não ter medo de perguntar fez uma diferença que mudou tua vida, né? Você não acha que hoje, mesmo com toda a tecnologia, com todas as oportunidades, o pessoal ainda não aprendeu que o perguntar e a curiosidade é fundamental para o crescimento da carreira? Eu acho que tu traz um ponto super importante, porque é verdade, e até a facilidade do acesso faz com que a gente tenha menos resiliência na busca das informações. Aquela ideia de que eu tenho tudo à disposição faz com que eu não preciso ir atrás. Quando eu precisar, vai estar ali. Exatamente. Então, assim, uma discussão muito grande, assim, conectando com o que você está falando sobre inteligência artificial, é exatamente isso. Porque, assim, basicamente, antigamente, a gente tinha que fazer muito esforço para conseguir colocar um negócio no ar, uma ideia, um MVP, né, uma POC de um produto. Então, hoje, com essa facilidade, às vezes, o profissional ele não tem tanto tempo para aprender. Sim. Então, por exemplo, quando eu revisito a minha jornada, a gente tinha trabalho de digitação, a gente tinha trabalho de montar planilhas com códigos de produtos, a gente tinha um trabalho realmente braçal, que era absurdo, que ainda bem que não tem hoje dessa mesma forma. Sim. Mas, por outro lado, a gente aprende, a gente treina o nosso cérebro a identificar erros, a pensar em melhorias, exatamente porque a gente está vivenciando aquilo. Quando a coisa começa a ser muito automática, a gente perde um pouco essa oportunidade, né? A própria McKinsey agora, ela comentou que, assim, todos os reportes as apresentações delas já estão sendo feitas com a ajuda de inteligência artificial. Por outro lado, ela mesma se pergunta como é que os trainees da companhia dela vão conseguir aprender para depois, né, um dia serem grandes consultores, porque, de certa forma, o trabalho braçal, o trabalho bruto, o trabalho era o que dava bagagem para que esses profissionais continuem fazendo. Então,
eu acho que tem parte aqui, já pensando aqui um pouquinho sobre essa história do sucesso, que assim, esse conflito ou essa convivência de multigeração, ela é um desafio, uma oportunidade. Sim, concordo. É um desafio porque é difícil mesmo, né? Cabeças diferentes, que viveram coisas diferentes. Por outro lado, é uma grande oportunidade. Os jovens, as novas gerações, a geração do meu filho, que está entrando no mercado de trabalho agora, eles não viveram um pedaço do que a gente viveu, que talvez não era tão sofisticado, tão nobre. Sim. Era realmente mão na... Quando a gente fala de hands-on hoje, tem um significado diferente do hands-on, talvez da década de 90. Sim. Que é onde eu tô começando a minha carreira aqui na minha descrição para você. E o que é legal é que é assim, né? Ó, o tempo pode mudar, tudo pode mudar, mas se você não tiver curiosidade e não saber perguntar, você pode ter um grande problema, né? E aí dos jovens, que nem você falou, é muito verdade, os jovens de hoje não pegaram essa... Eu acho que foi uma oportunidade que a gente teve dessa transição do analógico pro digital. Porque assim, você pega na nossa época, celular. Você lembra do bip? Claro. Eu trouxe aqui uma vez um cara, entrevistei ele aqui, um grande amigo, cara, que ele é um dos responsáveis por ter trazido o SMS pro Brasil. Na época de você mandar mensagem, né? E a gente vê que, às vezes, se a pessoa ela não sabe aproveitar a oportunidade, ela acaba ficando para trás. E, ó, viu só? Nós temos que saber aproveitar as oportunidades. É isso que ela vai trazer aqui pra gente. Porque, veja, o sucesso de hoje depende de duas coisas que fica muito gravado para nós aqui. Você saber perguntar, ter vontade de perguntar, sem medo de perguntar e ter curiosidade. E você viu aqui toda essa trajetória dela que ela construiu, ela vai continuar contando, né? Que ela vendeu a empresa dela, depois ela mudou de patamares para algo muito maior. E já para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estou recebendo aqui Cris Mendes, contando um pouquinho da sua trajetória e vou falar um pouco sobre sucesso. Pouco não, muito sobre sucesso, porque eu tenho certeza que você quer. Mas aí você vendeu a sua empresa. Foi aí que você ganhou dinheiro? Vendi minha empresa e daí continuei como executiva dela. Entendi. É engraçado isso, né? É. Quanta gente eu conheço que monta uma startup, ele vem, mas não consegue se desligar. O que acontece é que parte do ativo que você vende quando você faz um negócio é o capital intelectual, é como Exato. fazer. Foi aí que você ganhou um dinheiro considerável? Foi aí que você fala assim, mudei de patamar? Gente, aí que começa uma trajetória de começar cada vez mais fazer o que a gente gosta e o que a gente acredita. Mas assim, quem é empreendedor, quem gosta de criar, ele gosta de transformar essa criatividade, como você mesmo disse, em ação. Sim. O prazer, e aqui a gente vai falar um pouco desse perfil, né, sobre o que é sucesso. Sucesso não se refere apenas a dinheiro, se refere a tantas outras variáveis, e uma delas é reputação, é poder de execução, é poder estar desenvolvendo e demonstrando para o mercado tantas coisas importantes. Então, eu acho que a gente nunca está pronto, a gente está em jornada, né? E cada vez mais as jornadas profissionais nossas, elas estão muito longas. A gente está acostumado, a gente foi ensinado, pelo menos a minha geração, a entender 3 momentos da nossa carreira. Um momento de estudar, um momento de trabalhar e ser executivo ou empreender e um momento de se aposentar. O que aconteceu nesse meio do caminho é que a nossa expectativa de vida ficou muito maior, a nossa carreira ficou muito maior e não há mais aquela delimitação tão clara sobre trabalhar e se aposentar. Há uma mistura disso. Sim. Né? Então, assim, essa coisa de ciclos. Eu empreendi, daí parei, daí pensei o que eu ia fazer, daí empreendi de novo. Nesse meu caso, empreendi, virei executiva. Olha só. Né, da minha própria empresa para depois sair. E, assim, essa carreira mais maleável, onde a gente experimenta vários papéis, é algo que eu acho que a gente tem que cada vez mais compreender na profundidade o que isso significa. Sim. Eu escrevi uma matéria recente no portal da BMC News, você é convidado a ir lá, inclusive eu acabei escrevendo uma matéria para lá, o quanto hoje o conceito de sucesso mudou, né? Porque antigamente
eu costumo dizer, até nas minhas mentorias, que nós somos educados no Brasil a ter uma mentalidade operária. Nós não somos empreendedores na forma de pensar, né? Então, somos acostumados. Quando você sai da faculdade, você fez faculdade de marketing, você não saiu de lá para ser um empreendedor de marketing, você vai para trabalhar para alguém no marketing e viver isso que você falou, estudar, trabalhar e se aposentar. E pandemia, mudança de século, entre outras coisas, as pessoas hoje estão preferindo ter qualidade de vida. Olha, eu quero trabalhar, mas eu quero viver. Eu quero ter o meu tempo com meu filho. Começou a mudar isso. Você acha que isso tem a ver com esse sucesso que as pessoas procuram? É isso que você tem encontrado com os executivos que você atende? É esse o anseio que eles estão tendo? Como é que você vê essa... Não, com certeza. Infelizmente, a gente viveu o lockdown e o lockdown acabou abrindo uma caixa de Pandora. Sim. Porque foi uma oportunidade onde todo mundo experimentou algo que muito poucas pessoas teriam vivido até então, que é essa oportunidade de poder produzir e ainda assim conciliar a vida pessoal, família, casa. É louco. Você viu quanta gente se separou? É inacreditável. Porque assim, o automático estava ligado por tanto tempo, que quando o convive fala assim, cara, descobri que eu não gosto, ou descobri, enfim, é duro, é difícil isso, né? Eu nem convivia com Nem aquela... convivia, mas agora que eu tô convivendo, eu descobri que não é isso que eu quero pra minha vida. E foi tão radical esse lockdown que eu achei por um tempo que isso era o futuro do trabalho. Olha, então a gente está um presencial, agora a gente está um full remoto, cada um na sua casa, e isso é o futuro do trabalho. E na verdade não é. Para mim, o lockdown foi um grande botão reset. Sim. Vamos começar de novo e vamos descobrir qual é esse futuro do trabalho. Que é um misto de modelos de contratação, que é um misto de geografias onde a gente pode prestar o nosso serviço, presencial, remoto, híbrido, onde existe uma composição completamente diferente, assim, variáveis que a gente nunca tinha experimentado tanto. Até jornadas de trabalho, em vez de 5 dias, pode ser 4, pode ser 3, formatos de trabalho alternativos. E isso destravou na cabeça das pessoas a ideia de que sucesso não tem a ver somente com dinheiro ou com uma ascensão profissional linear. Sim. Sucesso tem a ver com dar conta de tudo, de vários aspectos da minha vida, sem ter que abrir mão da minha maternidade, da minha paternidade, sem ter que abrir mão do meu exercício físico, da minha saúde mental. Tu mesmo colocou antes do início do programa, que importante esse tema, né? Acho que isso é um tema que a gente tem que ter muito presente. Então, eu acho que a gente vem vivendo uma jornada nos últimos 5 anos de ressignificar. Entendi. E principalmente aqui, obviamente, estamos falando um pouco de privilégio, porque nem todo mundo tem o privilégio de poder repensar. Você acha que nós estamos prontos, Cris? Agora vamos entrar nas polêmicas aqui. Vamos, claro. Você acha que a gente está pronto, o brasileiro está pronto? Porque assim, todo mundo quer ter sucesso, mas o sucesso ele vai exigir de nós disciplina. Então, por exemplo, a pessoa fala para mim, fala assim, olha, eu quero trabalhar por conta, vai exigir disciplina, porque não tem alguém cobrando ele, mas ele tem que se cobrar. Você acha que o brasileiro está pronto para essa flexibilidade? Porque eu vejo assim, eu vejo pessoas reclamando, eu quero trabalhar agora só em casa, eu quero trabalhar no trabalho. Aí eu vejo o nível de gerência exigindo, pensando de uma forma, diretoria vendo de uma forma. Como é que você enxerga? Eu tenho absoluta certeza que o brasileiro está pronto, sabe fazer, e eu acho que é um dos povos do mundo com maior flexibilidade, essa malemolência do brasileiro, essa adaptabilidade, se bem canalizada, é sucesso na certa. Legal. É óbvio que quando você está falando, o que eu escuto assim, existem estereótipos. Sim. O caso de insucesso, né? Mas eu vejo que o brasileiro, quando ele está focado em fazer, ele está entendendo a métrica de sucesso, ele vai e faz. Claro que no meio dessa massa vai ter o profissional que vai fingir que está trabalhando e não está. Vai ter o profissional que vai querer dar o ganho, né, no colega de trabalho, ou vai achar que vai cair do céu a oportunidade. Mas assim, o tempo é muito poderoso. Ninguém engana a todos o tempo inteiro durante uma carreira inteira. Então, quando a gente fala de empreender e de ter sucesso, eu acho que um elemento aqui que a gente tem que falar é reputação. A reputação da gente é construída a cada dia que passa nas pequenas coisas.
Desde a consideração por chegar na hora para vir ter esse papo aqui contigo, chegar um pouco antecipado, se preparar para aquilo, estudar. Desde essas pequenas coisas que são quase o básico, que nem precisava ser falado, até as grandes coisas de ética, forma de agir e tudo mais. Olha que interessante que eu vou te trazer uma informação. A McKinsey, de novo citando a McKinsey, ela fez um estudo sobre os profissionais nos Estados Unidos. Então, ela pesquisou quase 20 mil pessoas do S&P 500, das grandes companhias americanas, dividiu elas em arquétipos, segundo o nível de entrega e comprometimento. Então, sei lá, 38% em média dos profissionais, eles são super comprometidos e confiáveis. 4% deles são as estrelas da companhia. E daí, quando eles foram analisar esses arquétipos, eles perceberam que existe um percentual desses profissionais chamados de double diapers. Sabe o que é double diapers? É aquele profissional que está trabalhando ali na companhia, mas também está fazendo uma outra coisa. Tem um side job, tem uma outra carreira, tem uma carreira paralela. E muitas vezes as empresas entendiam que a pessoa ter uma carreira paralela era sinal de baixa entrega e baixo comprometimento. Só que quando a gente começa a olhar essa pesquisa, a gente enxerga que, por exemplo, dos 4% que são os grandes entregadores super comprometidos da companhia, 0,5% tem uma outra carreira. Pô, que legal você. Interessante, Legal, né? bacana. Da companhia inteira, 4,5% já tem uma atuação paralela. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque esse é um indicador claro que comprometimento e alta entrega não tem relação direta com tu ter um sonho paralelo, Sim. tu fazer um projeto, tu estruturar a tua É carreira. a forma que ele pensa, ou seja, ele é um cara empreendedor. Cara, É um empreendedor. cara, a forma, ele já saiu do formato operário. Então, ou seja, ele já pensou no plano B, que o plano B pode virar um plano A, ele tá carregando os dois. Legal essa informação, eu não conhecia, depois você me passa. É super interessante. Legal. A gente pensa sobre isso, o quão ético é tu ser um double diaper, no sentido de você não estar alinhado com a sua companhia, deixando claro os seus múltiplos, essa sua múltipla carreira. Por outro lado, se você tem nível de entrega, se você está fazendo realmente, você está sendo aquele profissional desejado, que é o exemplo da companhia, por que não se você dá conta? É claro que é difícil, né? Então, exige organização pessoal, existe uma série de habilidades que a gente pode falar também um pouco mais profundamente para que você seja esse profissional. Sim. Não, você vê, vamos, só para você que está em casa entender isso melhor, tá? Vamos fazer uma continha de padaria aqui para você entender. Se você ficar gastando 3 horas por dia, que é uma média de um brasileiro que gasta para ficar nas redes sociais, você pega 3 horas por dia, 3 horas, 30 dias dá 90 horas. Se você dividir por 8, quantos dias úteis você joga fora da tua vida, vendo a vida dos outros e sua vida vendo passar? Ou seja, se você se organiza a sua vida direito, você consegue fazer essa dupla jornada, podemos assim dizer, e ganhar. E o empresário, o empreendedor? Vamos lá então, a gente falou agora daquele cara que é CLT. Quando a pessoa é empresário, empreendedor, então quando ele tem lá um segundo negócio, tal, isso daí ele consegue tocar, é possível ele tocar, e é saudável? Olha, eu vou te dizer qual é a minha visão. A minha visão é que o empresário, o empreendedor, ele precisa cada vez mais aprender de forma constante. Uou. Isso é essencial. E o que acontece cada vez mais é que a velocidade de tudo é tão grande Sim. que é muito difícil você aprender na teoria. Infelizmente, o curso online, ele já chega desatualizado. E eu não estou falando aqui mal contra a qualidade do curso que você comprou. Eu estou falando da velocidade do mundo. Então, não existe melhor forma de você aprender do que fazendo, do que na prática, do que na interação. Sim. Então, no meu ponto de vista, você ter múltiplas atividades, você conseguir se experimentar em vários papéis, não só é importante, como contribui. Por exemplo, a gente tem na nossa empresa, que é uma plataforma de executivos sob demanda, executivos que atuam em mais de uma companhia ao mesmo tempo. Né? Então faz um projeto, trabalha 10 horas por semana num projeto, mais 2 dias por semana no outro. Esse é o trabalho que a sua empresa faz hoje. E isso parece, meu Deus, como é que ele pode estar dando atenção a esses 2 projetos?
Mas na prática, se você for conversar com ele, ele vai dizer, meu Deus, eu tenho tanto insight sobre um negócio fazendo outra coisa. E isso torna mais criativo também, né? Mais criativo, mais eficiente. Então, assim, quando você me pergunta se um profissional ele consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo ou executar, eu acho que é óbvio, a gente tem que ter um cuidado com o foco. Porque na vida da gente, se a gente tenta fazer um monte de coisa, às vezes a gente não consegue entregar nada, então tem a ver com disciplina e foco. Mas essa coisa de estar com a mente aberta, experimentando, é um comportamento essencial do executivo ou do empresário do futuro, do presente e do futuro. Olha, talvez você esteja se identificando aí, talvez tudo seja uma novidade. É uma novidade que vale a pena a gente explorar. Mas a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, recebendo hoje aqui Cris Mendes. Cris, fala um pouquinho dessa empresa aí, né, desse seu projeto. Poxa, achei bacana esse formato aí. Bom, primeiro eu vou começar dando uma palhinha sobre como é que ele começou, porque eu acho que isso é muito interessante, tem a ver com o que a gente está falando aqui. Na minha trajetória empreendedora, depois de vender essa empresa, eu tive outras, 2 ou 3 negócios que eu também não atuo mais neles hoje em dia. E ao longo dessa jornada empreendedora, eu fui descobrindo que o sucesso de um negócio, ele não está no capital que você está investindo e nem só na ideia genial. Tem um terceiro elemento ali, que são as pessoas que vão estar junto contigo fazendo esse negócio. Concordo. Então, assim, a pessoa certa, com um nível de experiência correto, aquela pessoa que já tenha vivido aquela trajetória, pode mudar a tua empresa. Sim. Então, assim, é super difícil para nós empreendedores quando a gente começa um negócio, porque a gente não tem o budget, não tem o dinheiro que a gente precisava para contratar as pessoas, né? O time de ouro para que a gente faça o nosso negócio acontecer. E a gente sempre é muito criativo, o brasileiro é muito criativo. Sim. Foi assim comigo também ao longo disso, sempre pensando em como fazer mais com menos, como otimizar tempo e tudo isso. Até que na minha última companhia, antes da fundação do negócio atual, eu decidi montar uma diretoria, não com os executivos que eu podia pagar, mas com os melhores executivos que eu poderia ter e sonhar. Como é que eu fiz isso? Com executivos tracionados. Então, eu não podia ter uma executiva 44 horas semanais, mas eu poderia ter a mesma 4 horas semanais. E a experiência, a inteligência, o que ela tinha vivido é tão contundente que em 4 horas ela consegue me dar o direcionamento tático e estratégico necessário para o meu negócio andar. Que sacada. E isso funcionou muito bem até que eu fui me aprofundar sobre o que era isso e entendi que isso se chama Open Talent Economy, que é a ideia de que as empresas do futuro, elas sempre vão ter aquele núcleo de colaboradores que fazem o trabalho 8 às 18, às vezes presencial, às vezes híbrido, mas eles vão estar em volta também de uma nuvem de talentos que eu plugo e desplugo sobre a nossa demanda. Ou seja, os pensadores você faz nesse formato. Os pensadores, eles podem estar fora e dentro. Entendi. Né? Então, depende do momento da companhia. Então, por exemplo, no momento inicial, eu usei a nuvem de talentos para os pensadores. No momento que meu negócio evoluiu um pouco, eu puxei vários pensadores para o meu núcleo da companhia, digamos assim. Entendi. E os avanços que foram se seguindo, a gente vai plugando talentos específicos, com habilidades profundas naquilo que eles sabem bem. Então, isso, na verdade, é uma revolução para as companhias, isso é uma revolução para os empreendedores, isso é uma revolução para os executivos. Porque você passa a poder se relacionar com múltiplas companhias. Então, hoje, fazem 5 anos, eu estou à frente da Chiefs Group. A Chiefs Group é uma plataforma de talentos executivos flexíveis. Então, as companhias nos procuram dizendo, olha, eu tenho um projeto aqui, estou precisando de uma ajuda pontual, por exemplo. Ou estou montando uma nova unidade de negócio. Essa primeira unidade, para ser estruturada, eu preciso de alguns talentos que depois vão ser diferentes ao longo do caminho. Sim. Então, a gente começa... Então, eu sou uma companhia que eu tenho uma licença maternidade. Como é que eu posso viver essa licença maternidade mais tranquilamente com o meu profissional que vai sair? Vamos chamar alguém de forma interina? Então, a gente começa a fracionar o tempo do executivo, mas não fracionar a inteligência e a senioridade dele.
Então, o que acaba acontecendo é um fator que é positivo para os dois lados. A empresa, por um lado, começa a ter um cardápio de talentos muito mais amplo, porque ao invés dela ter que encontrar o executivo perfeito, que ao longo de todo o tempo dê conta de tudo o que precisa, o que é muito difícil e desafiador, né? Então, ela consegue encontrar o executivo certo, com a habilidade certa ao longo da trajetória, e o executivo acaba virando um empreendedor de si mesmo, em certa medida, e consegue atuar naquilo que é bom, naquilo que ele realmente sabe fazer. Você tá falando de um cara de alto nível, o cara que numa reunião, numa sacada, em 2, 3 horas, ele pega, claro, as pessoas vão pegando experiência, mas às vezes uma pessoa que está iniciando, que não é tão sênior, ela demoraria muito mais tempo e o cara numa sacada rápida, ele pega o seu negócio, ou seja, você economiza tempo, você economiza até valores dentro da sua empresa, e você aumenta sua lucratividade com muito mais chance de acerto, não é isso? Exato. Que legal. Na verdade, assim, plataformas de talento, elas estão explodindo ao redor do mundo. A nossa plataforma é focada em altos executivos, mas existem plataformas focadas em talentos de tecnologia, talentos de marketing, outros tipos de talento, de média gerência, ou até nível de analista, porque dependendo da nossa necessidade, né, da necessidade do empresário para montar a sua empresa, a sua célula inicial do seu negócio, ele vai precisar de uma mistura de tudo isso. Então, às vezes, o cara é um investidor. Vamos imaginar aqui. É que o pessoal de casa entender melhor. É isso. Vamos imaginar que tem um investidor, o cara falou, tô pensando em montar isso, tal. Ele fez um plano de negócio, falou, cara, nunca mexi com carro. Tô chutando aqui, qualquer coisa. Nunca mexi com carro. Aí ele chega lá na sua plataforma, e ele encontra todos os executivos, as pessoas que eles querem, ele tem a ideia, e aí essas pessoas elas vão exercer esse papel que muitas vezes ele não tem competência por falta de conhecimento, não, porque ele não era do ramo, e aí aquela ideia ela começa a ter uma oportunidade muito maior de dar certo, é isso? É isso. O que acontece muito no caso das nossas empresas também é empresas que já existem, que recebem rodadas de investimento, que tem aquele momento assim, como é que eu vou tracionar, como é que eu vou aumentar minha capacidade instalada? Então, sempre que a gente fala de momentos de transformação, seja de crescimento ou seja de diminuição, porque acontece às vezes na nossa vida empresarial isso, por fatores às vezes que são alheios à nossa vontade, talentos sob demanda podem ser uma boa solução. Entendi. Hoje, por que você escolheu altos executivos? Por que você foi pelo caminho do altos executivos? Assim, foi uma estratégia de mercado ou não? Como é que foi essa escolha? A escolha foi porque, por um lado, foi uma escolha tática, porque eu entendia que ali não havia nenhuma plataforma na América Latina que fizesse o que a gente faz hoje, então a gente hoje ocupa um espaço... Vocês são pioneiros. Hoje a gente ocupa um espaço de pioneirismo aqui na América Latina, então acho que isso é uma coisa importante para quem está montando o seu negócio, né? Então você entender o seu posicionamento, como é que você vai se diferenciar dentro. Então, por um lado isso, por outro lado, por entender o quanto que um executivo ele consegue ter alta entrega numa fração de tempo. Tem estudos que mostram que um executivo em posição de C-level, na verdade, quando ele está na posição executiva, ele de fato só tem 20% do tempo dele realmente em estratégia. O resto do tempo ele acaba se envolvendo em atividades, reuniões, burocracias, coisas que não são necessariamente... 20% caramba, isso é um dado importante. É pouco. Então, o que acontece agora, olhando sobre o ponto de vista dos executivos ou dos possíveis empreendedores, né? Os executivos estão um pouco cansados dessa vida corporativa tradicional, porque ela carrega tem glamour, tem um alto posicionamento em alguns casos, mas, por outro lado, você está ali fazendo coisas que são aquém da sua capacidade. Você sabe que você falou uma coisa bem legal, viu, Cris? Porque assim, quando eu converso aí com vários grandes executivos, CEOs, diretores, superintendentes, o cansaço mental que eles... Esse é o meu trabalho, né? A gente trabalha com isso. O cansaço mental dessa rotina cansativa. Ou seja, cara, eu quero produzir, eu tenho ideia. Aí eles ficam presos, eles entram numa operação que não são nem deles, e aí eles acabam, cara, exaustos, assim. Você falou, eu não sabia desse dado de que só 20% que eles utilizam da criatividade. Não, e sabe uma coisa interessante que você falou lá no primeiro bloco?
Você falou sobre criatividade. Tão bom quando a gente está fazendo uma coisa que a gente está colocando a nossa criatividade em prática, né? O trabalho fica tão mais interessante. Eu acho que quem está aqui com a gente hoje consegue pensar, fechar os olhos e pensar que aquelas semanas da vida que parece que elas voam. Normalmente, quando a gente está vivendo isso, são exatamente aqueles momentos onde a gente está em criação. E aqui eu não estou falando da criação necessariamente de fazer um negócio. Eu estou falando na criatividade da gente pensar num jeito diferente de fazer isso acontecer, de engajar o time de uma forma diferente, de criar algo novo. Então, assim, é essa coisa que nos tira da zona de conforto e que pode parecer um pouco desconfortável à primeira vista, é exatamente o combustível para que a gente possa ir rumo ao nosso sucesso profissional. Sim. Eu acho que esse projeto que você traz, né? Você é pioneira, eu acho que essa nova oportunidade do executivo traz um grande fôlego para muita gente boa que está cansada no mercado, né? Tipo, cara, não aguento mais essa rotina, não aguento mais essa vida, ou seja, é um formato que ele vai se manter muito mais motivado. Então você que é executivo, você que tem muitos executivos que nos assistem, tá? Nos assistindo aí, que tá aqui já as redes sociais, também o site da empresa dela, para vocês entrarem em contato, falar. Ou seja, talvez é isso que ele está procurando. Porque o que você está me falando é engraçado. Acho que 90% dos executivos que eu converso falam, cara, eu só queria... Cara, acho que eu quero ser consultor, né? Eu quero fazer parte do conselho, não aguento mais essa vida. Porque, na verdade, ele tem muita lenha para queimar, desculpa falar dessa forma, mas ele está cansado dessa rotina que ele não se sente produtivo. E ele tá certo, porque agora que a gente está pensando nessa carreira de longo prazo... Sim. Ninguém quer ficar 30 anos aposentado, 40, é insustentável sob o ponto de vista econômico e insuportável do ponto de vista... Não é interessante. Então, que legal se a gente conseguir encontrar isso. Eu gosto de contar e pensar na carreira da gente com o que eu chamo de portfólio de carreira. Sim. E a provocação que eu faço é assim: por que nos teus investimentos no banco você não coloca todo o seu dinheiro num único investimento? Você não coloca tudo na poupança, ou tudo na renda fixa, ou tudo no multimercado, ou tudo nas ações. Você cria uma diversificação do teu portfólio, onde tem algumas coisas que têm altíssimo risco e baixa liquidez, como as ações, e algumas coisas que você tem dinheiro a hora que você quiser. A gente não faz isso com a nossa carreira. Ou a gente faz isso em blocos. Primeiro eu só estou vivendo a parte estável, depois eu estou vivendo o risco. E eu acho que a provocação é: como é que eu monto esse portfólio do meu talento? Como é que eu tenho meu investimento, talvez em startups, então investindo dinheiro, posso perder tudo, e tenho ao mesmo tempo um projeto que possa me bancar, ou meu emprego fixo. Então, eu acho que pensar sobre isso e construir isso pode ser algo muito valioso numa carreira de longo prazo. Quando chega um executivo lá, vocês conseguem dar essa clareza, dar essa consultoria para ele se encontrar o cara, mas não fala agora não. Eu sei que você vai ficar curioso, então você vai esperar, porque a gente vai pro intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Cris Mendes. Cris, me conta um pouco desse relacionamento que você tem com esses profissionais, né? Os profissionais, para a gente entender, quem está nos assistindo, poxa, eu gostei desse projeto, eu quero me inscrever na plataforma dela. Eles podem se inscrever, como as empresas também, eles podem procurar você para achar esse profissional. Exatamente. Como é que funciona hoje? Os executivos que desejam fazer parte da nossa plataforma, eles se inscrevem na nossa plataforma. Tá. Eles passam por um processo de curadoria, ou seja, a gente garante um nível de senioridade e experiência. Tá. Hoje na nossa plataforma, por exemplo, nós não temos o perfil do puro consultor. Todo mundo que está lá teve experiência executiva no gerenciamento de times, vivência prática. Tem uma seleção. Existe uma seleção. A partir desse momento que esse executivo foi aprovado, hoje nós temos um pool de 1.500 executivos. Bastante. De todas as áreas. Então a gente tem a partir do gerente até o presidente da companhia, de todas as áreas: financeira, marketing, produto, pessoas, operações.
Então, a partir desse momento, a gente tem um trabalho para que ele consiga entender o que é essa carreira sob demanda. Então, ele tem grupo, comunidade, conteúdo para ele entender um pouco sobre essa transição profissional. Me perguntou no final do último bloco como é que a gente apoia ele. A gente apoia ele conectando ele aos pares, explicando para ele o que é um movimento e ajudando ele nesse movimento. As empresas nos procuram com os seus desafios profissionais. Nós ajudamos a empresa a entender qual é o perfil adequado de nível de experiência do profissional, perfil desse profissional, e a gente faz essa junção. E o que a gente faz além disso? A gente entende que a nossa atuação é mais do que encontrar as partes, é garantir com que essa relação vá acontecendo. Entendi. Então, assim, a gente funciona como um certo mediador dessa relação. Porque como ela é transitória, ela é flexível, ela tem que ser muito efetiva. Sim. A gente não pode se dar o luxo de demorar 6 meses para um executivo entender e se habituar com aquela companhia. Então, a gente faz, de uma certa forma, a gente acelera essa jornada. Então, vamos entender aqui quem é teu ponto de contato, quais os materiais que você vai ter que entender, qual é o mandato, como é que a gente vai medir a efetividade do teu trabalho através de métricas objetivas. O que vai funcionar, o que não vai funcionar nessa relação? Vamos aqui combinar a nossa etiqueta, né? Os do's and don'ts dessa relação. Quais os tipos de recursos, quais os tipos de tratativa? Vai ser presencial, remoto, híbrido? Vai ser com quem? Então, assim, uma gama de assuntos para fazer com que essa relação funcione. Esse contato, essa intermediação que vocês fazem faz Total. Toda a diferença. Vamos dizer assim, o segredo está aí também, né? De um lado uma empresa boa, de outro lado um profissional bom, mas do outro lado vocês sabendo fazer esse meio de campo, organizar o jogo para acontecer. Existem executivos que são contratados sob demanda diretamente por companhias. Mas o que se perde nisso? Se perde primeiro que a empresa ela pegou talvez a pessoa da sua rede de relacionamento, ela não olhou o mercado inteiro de uma forma mais ampla. Depois, ela não tem esse facilitador que vai ajudar desde a parte jurídica, das cláusulas para que seja confortável e seguro para as partes essa relação, até aquele mediador, de novo usando a palavra, que vai ajudar também quando as coisas não funcionam. Sim. Como é que a gente fala desse tema sensível? Como é que a gente negocia essa remuneração? Sim. Como é que a gente faz para que a parte chata e a parte difícil não atrapalhe essa relação entre essas duas pontas? Porque o importante ali é o que tem que ser entregue. É o resultado. É o resultado. E daí o legal, assim, para compartilhar com você é que, assim, a gente tem empresas de todos os tamanhos e de todas as indústrias que você pode imaginar. A gente começou muito afeito a startups, a empresas de tecnologia, mas hoje nós temos bancos, nós temos indústrias, nós temos varejo, construtoras, incorporadoras. Então, assim, desde empresas mais tradicionais quanto mais inovadoras. Então, assim, o que une todas essas empresas é uma questão cultural, uma coisa de mentalidade, de entender que não dá para a gente viver hoje e fazer negócios hoje usando as mesmas ferramentas que a gente usava 10, 15 anos atrás. Sim. A gente precisa aprender a usar nuvem de talentos, a gente precisa aprender a usar AI, a gente precisa conseguir se adaptar num tempo onde as coisas são mais efêmeras, mais líquidas. Sim. E é isso que une os clientes hoje que atuam com a gente. O perfil do profissional hoje tem mudado, né? Como é que você descreve esse perfil? Até para quem está nos assistindo, às vezes o pessoal fala assim, caramba, eu preciso entrar nessa pegada aí agora, né? Senão eu vou ficar para trás. Como é que se define esse perfil hoje de sucesso do profissional? Bom, primeiro assim, eu acho que um inconformismo é muito importante. Inconformismo. É, aquela pessoa que está sempre em busca de um novo conhecimento, de mudar o status quo, de aprender mais, a tal da curiosidade que tu trouxe no início. Então, essa compreensão de que a gente tem que ter agilidade para aprender de forma contínua, que a gente tem que aprender a aprender. Sim. Então, assim, a primeira parte que eu converso muito com os executivos que nos buscam é
qual foi a última coisa que você aprendeu? E aqui eu não estou falando de fazer MBA ou fazer doutorado, eu estou falando talvez de tudo misturado. Eu estou falando de curso online, eu estou falando de um artigo. Qual foi a última vez que você aprendeu algo que mexeu com a sua compreensão sobre a tua profissão? Sim. Então, acho que essa é a primeira coisa essencial. Não é de coisas acadêmicas que você está falando, você está falando da vida. O que você aprendeu? Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de habilidades técnicas e comportamentais. Sim. Cada vez mais a gente tem um profissional que é o Ian B. Craft, que ele chama de skill flux. O que ele diz é o seguinte: as habilidades se tornam obsoletas cada vez mais rápido. Sim. Então, aquilo que você tinha de muito valoroso há 2, 3 anos atrás, escorreu pelos teus dedos, pelas tuas mãos. Então, se você não tiver um comportamento de busca ativa, você vai ficar para trás. Esse é um pedaço. A segunda pedaço é, a pessoa tem que entender profundamente que por mais que ela busque, ela nunca vai estar completa e tudo bem. A gente nunca vai dar conta de tudo que a gente precisa aprender, mas a gente tem que estar orientado a resolver o que tem que ser resolvido. E daí que entra o que eu chamo de mentalidade de nuvem de talentos. Eu não sei fazer isso, mas eu sei que tem alguém que vai resolver. Sim. Então, eu vou buscar esses talentos. Então, é uma coisa meio neural. Eu faço parte de nuvem de talentos e eu mesmo, para minha entrega ser maior, eu vou usar a nuvem de talentos, que vai usar a nuvem de talentos, porque daí cada pessoa faz o que realmente entende, o que realmente é bom. Sim. E a gente consegue completar esses vácuos de habilidades com isso. Então, eu acho que essa é a segunda coisa, né? A mentalidade de nuvem de talentos. E a terceira coisa, não posso deixar de falar da co-inteligência através do uso de AI. Sim. A gente tem que aprender a utilizar o melhor disso, do jeito que dá. Eu sei que as coisas estão se transformando muito rápido, né? Que a ferramenta que a gente aprendeu hoje, amanhã já não é. Mas a gente entender que a gente testar tudo e compreender o que cada coisa é boa faz parte desse profissional. Então, assim, eu acho que esses elementos aqui são talvez a base desse executivo. E depois, a gente pode até falar um pouco sobre isso, a capacidade de falar sobre a sua marca pessoal. Sim. Sim. Você acredita, então, que está tudo mudando, está tudo sendo diferente, a gente precisa se atualizar? Convicção. Já mudou. Às vezes tem executivo que me procura e diz assim, olha, Cris, eu tô aqui na nuvem, mas ninguém me chamou. E daí eu vou olhar para ele, vou ler o currículo dele, ele não se atualiza. Ele não tem networking. Ele não comunica para a sua rede imediata, é que eu não tô falando só a rede social. Uhum. Ele não comunica para as pessoas em volta dele o que ele está fazendo, o que ele gostaria de fazer, o que ele é bom. Porque o que a gente faz na nossa carreira não é igual ao que a gente é bom. Sim. A gente faz um monte de coisas. Algumas delas por necessidade, outras delas por altíssimo potencial. Então, existe um processo nosso de uma descoberta profunda sobre o que eu sou realmente incrível. Porque na hora que a gente entender o que a gente é incrível, a gente vai chegar no sucesso. Que eu acho que é um pouco da tua provocação. Exatamente. É isso. Aonde você é bom, escreve aqui nos comentários, porque o programa já está acabando. E ele vai subir no YouTube. Já peço para você já, vai lá no YouTube, já compartilha para todo mundo assistir. E deixa nos comentários quem está assistindo pelo YouTube. Combinado? Cris, obrigado. Que bom, que bate-papo gostoso, viu? Foi um privilégio. Olha, estou muito feliz e estou à disposição para continuar essa conversa em outros fóruns, porque esse assunto vai render muito ainda. Tenho certeza. Olha, aqui embaixo estão os contatos dela, tá aqui Instagram também, o site também. Entre em contato, comece a seguir ela também. E tenho certeza que ela tem bastante conteúdo que vai te ajudar, tá bom? Semana que vem nós estamos juntos, pessoal, aqui no programa Sou Bem Sucedido. E até lá.